Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas nem quando você está assistindo a este conteúdo especial, mas eu quero te dar boas-vindas a este momento marcante em que falamos sobre a Páscoa. Eu acredito plenamente que depois deste vídeo você nunca mais vai entender e olhar para a Páscoa do mesmo jeito. Então aproveite este momento, concentre-se, não acelere este vídeo, assista-o entregando este momento como um culto, uma adoração ao Senhor, um momento de crescimento. Se você não me conhece, eu sou Guilherme Kunen, sou pastor do Ministério 1% Jesus. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe tudo que nós temos feito para que a Igreja de Cristo consiga se relacionar entre si e com Deus cada vez mais. Espero de todo o coração que o Espírito Santo de Deus abra seu entendimento e que este vídeo sirva para você glorificar ainda mais o nome de Deus. Aproveite! Jesus de Nazaré, conhecido como Cristo, a pessoa mais famosa da história, o ser humano mais transformador de todas as sociedades em todos os tempos, o protagonista da mais famosa divisão de calendário do planeta, entre antes dele e depois dele, o homem que ficou conhecido como grande expoente de amor, generosidade, sacrifício e mansidão. Tudo isso é verdade, mas tudo isso é pequeno, perto daquilo que ele é para os que creem. Deus, o Deus que sempre existiu, o Deus que tudo pode, que tudo sabe, que em tudo está. Jesus, o Filho enviado ao mundo, nascido de uma mulher virgem, sob o poder do Espírito Santo. Humano como nós. Deus para nós. Jesus, que é Deus para os que creem e apenas uma figura histórica para os que não creem, nasceu há cerca de 2000 anos. Para você se situar um pouco, Jesus nasceu bem depois de figuras históricas e conhecidas como os pais da filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles. Aliás, mesma época em que eram registrados os últimos textos do Antigo Testamento. Séculos depois, nascia a poderosa e imponente Cleópatra, rainha do Egito. E logo depois do nascimento dela, nascia Jesus, Jesus de Nazaré, em Belém, vindo de Maria. Foi só pelo menos 4 séculos depois do nascimento de Jesus que apareceria a icônica figura do Papai Noel. E é também nos idos de Papai Noel que começa a se prefigurar a estrutura do papado da Igreja Católica, ainda bem diferente do formato que temos hoje. É desses idos a presença de Jesus em nosso meio como ser humano. Jesus, judeu, nascido e enviado à terra como Filho de Deus. O próprio Deus se enviando à terra. Ele cumpriu profecias de seu povo e ele cumpriu a profecia que Deus havia dado, que enviaria seu ungido, o Cristo, o Messias, a grande esperança e a grande expectativa de todo Israel. Sim, ele viria, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Temos algo importante. O menino nasceu. O Filho de Deus, não. Este foi dado, não nasceu, porque sempre existiu. É gerado do Pai. Jesus é Deus de toda a eternidade, que a nós viria e veio.
Seu nascimento é lembrado por uma outra data que na época nem era em relação ao seu aniversário, mas isso é conversa para um outro momento. Ele nasceu, nascimento de Deus, Natal. Papai Noel mais cedo citado até tenta ocupar o destaque, mas não acontece. O brilho verdadeiro é do homem Deus, que veio à terra e nunca escondeu a que vinha. Nascer de forma simples, viver de forma simples e simplesmente santa. Morrer injustamente na sexta-feira carregando nossos pecados, para ressuscitar triunfante e poderosamente no domingo. Não são poucos os que disseram que nada há de exagero em dizer que Jesus nasceu para morrer. E essa morte, com essa ressurreição, nos lembra outra data, a Páscoa. Ora, mas essa morte, essa ressurreição, essa obra de Jesus consumada, tão consumada que ele bradou Tetelestai, essa não é a Páscoa. Esse acontecimento não inventou a Páscoa. Sua morte e ressurreição, isso aconteceu justamente em uma Páscoa. Páscoa que havia começado mas muito tempo atrás. Páscoa é uma festa instituída e praticada no povo de Israel, povo judeu escolhido por Deus, iniciado em Abraão. E isso desde muito tempo atrás. Estamos falando de algo que se iniciou há mais de 3.000 anos, quando nem Sócrates, nem Cleópatra, nem o rei Davi, nem ninguém desses estava sobre a terra. O fato é bem antigo, tão antigo que está registrado num livro muito antigo, a Bíblia, mas tão antigo que está registrado no segundo livro da Bíblia, muito antigo, o Êxodo. Estamos falando de momentos profundamente históricos do povo de Israel. Esse nome Páscoa vem da língua originária desse povo, a língua hebraica, vem da palavra Pesach, cujo significado é passagem por cima. E já isso vai fazer bastante sentido para você. Estamos falando de algo que aconteceu muito tempo atrás, muito tempo antes de Jesus ter vindo à terra e ter feito sua obra e consumado seu sacrifício. O povo de Israel, povo que Deus havia separado para si, estava no Egito. E estava no Egito há 430 anos. O povo foi para lá, para o Egito, por um bom motivo. Quando assumiu o governo José. José era filho de Jacó, que posteriormente foi chamado de Israel. Esse Israel era filho de Isaque. Esse Isaque era filho de Abraão. Abraão era o homem chamado por Deus para iniciar o seu povo. Apesar de o motivo para o povo de Israel ter ido para o Egito ser bom, o tempo havia passado. E há muitos anos, a descendência de Israel já havia perdido seu prestígio no Egito. O povo do Egito tinha medo do crescimento do povo de Israel. E por isso, escravizava e oprimia o povo em toda a nação. Diante de todo o seu sofrimento, o povo clamava a Deus por libertação. O Senhor, que desejava libertá-los, agiu segundo sua vontade e levantou para eles um libertador, um líder, Moisés. Incumbido da missão, o menino que antes havia sido deixado à beira do rio para morrer, havia sido guardado para este momento. Moisés, liderando o povo, foi até o faraó, buscando permissão para sair com o povo para adorar a Deus. Mas seu pedido foi negado. O coração do faraó estava endurecido por Deus, que demonstraria a grandeza de sua soberania, muito superior à de qualquer faraó. Várias vezes o faraó negou o pedido de Moisés. Em resposta às negativas, fortemente pesou a mão de Deus contra o faraó e contra o Egito. 9 vezes toda a nação egípcia foi vitimada por pragas. Águas se transformaram em sangue. Rãs invadiram todo o território. Piolhos infestaram todos os espaços. Moscas infestaram terra e ar. Pestes atacaram os animais. Feridas e úlceras surgiram pelos corpos. Pedras choveram sobre a terra. Gafanhotos invadiram a região. Trevas, tão trevas que chegavam a ser espessas e palpáveis, por 3 dias trouxeram desespero. E depois de tudo isso,
de todos os motivos já dados para que o faraó libertasse o povo de Deus, ele insistia em não liberá-los. Então Deus anunciou a Moisés sua 10ª e terrível praga. Deus mataria todos os primogênitos do Egito, tanto animais como pessoas. Algo terrível, absolutamente mais horrendo que todas as pragas antes enviadas. Juntamente ao aviso da praga, Deus instruiu-lhe algo poderoso: como o povo de Israel deveria preparar-se para esse momento. O povo de Israel precisava de uma preparação para não ser atingido pela terrível praga que atacaria os egípcios. Eles recebiam o aviso da preparação. Eles recebiam o aviso da preparação da Páscoa. Eles recebiam o aviso da preparação da passagem por cima. Deus instruiu que as famílias de Israel, em todas as casas, em todas as comunidades de todo o povo, matassem um animal, um cordeiro. Não um cordeiro qualquer. Havia uma restrição. Deveria ser um cordeiro sem defeito. Precisava ser um cordeiro perfeito. Um cordeiro imaculado. Somente assim, o sacrifício seria considerado válido e suficiente. Esse animal sacrificado teria seu sangue derramado. Seu sangue derramado seria passado nos batentes laterais e no alto das portas de todas as casas do povo de Deus. Todas as casas onde o animal seria comido estariam marcadas pelo sangue vertido do cordeiro. Entenda, a marca da proteção, a marca da salvação seria o sangue vertido do cordeiro. Essa foi a instrução que o Senhor Deus deu antes de fazer tudo o que faria. E conforme a instrução foi dada, assim ela foi seguida por todo Israel que viu Deus cumprir o que prometeu que executaria. Foram feridos de morte todos os primogênitos do Egito, e foram poupados todos aqueles que estavam marcados pelo sangue vertido do cordeiro. Depois desses acontecimentos, o faraó não apenas liberou o povo para que saísse, como ordenou que fossem embora. Tamanha destruição que havia chegado sobre o Egito. Depois de liberá-los, depois de liberar o povo para que saísse, Faraó ainda tentou correr atrás deles e foi até um dito Mar Vermelho, mas isso também é conversa para outro momento. Desde então, desde todos esses acontecimentos, a festa da Páscoa, a festa que celebra a passagem por cima do anjo da morte que não atacou o povo protegido pelo sangue do cordeiro, tornou-se a mais importante do calendário judaico. E foi durante uma destas celebrações da festa da Páscoa, mais de 1000 anos depois, que tudo mudou e que tudo mudaria permanentemente. Jesus, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus enviado ao mundo, veio para não mais enxergarmos o plano do Pai como sombras, mas como algo nítido e claro. Ele veio cumprir tudo que antes era promessa e que agora passava a ser algo real, visível e palpável para todos. No Antigo Testamento, Deus levanta um libertador, Moisés. A libertação trazida por ele anunciava que viria um verdadeiro e definitivo libertador, Jesus. No Antigo Testamento, Deus libertou o povo de Israel da escravidão sofrida pelo Egito. Agora, Deus libertava todo o povo da opressão e da escravidão do espírito e da alma. No Antigo Testamento, cordeiros, no plural, eram sacrificados, sangue era vertido e passado nas portas. Agora, bastava o sacrifício de um único verdadeiro cordeiro, com sangue passado não em portas de casa, mas lavando os nossos corações. No Antigo Testamento, o sangue vertido evitou a morte dos primogênitos. Agora, o sangue do Cordeiro verdadeiro, definitivo, evita a morte de todas as nossas almas.
Tudo no Antigo Testamento apontava para algo que aconteceria mais de 1 milênio depois. O verdadeiro Salvador, com verdadeira libertação, o verdadeiro Cordeiro completamente sem defeito, sem mácula, vertendo seu sangue e sendo sacrificado por amor e pela salvação de muitos. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu estando à destra do Pai e voltará para nos buscar. E nós cremos que isso aconteceu durante a celebração de uma das festas de Páscoa de Israel. Festa que lembrava da maior libertação até então, a libertação do povo das mãos do Egito. Nós também acreditamos que com Jesus, as sombras do passado ficaram para trás. Hoje, não comemoramos mais a Páscoa, mas sim comemoramos que na Páscoa, Jesus fez o futuro virar presente, o passado no passado ficar e realizou a obra completa. Mais nenhum sacrifício é requerido, mais nenhum sangue é vertido. Portas não precisam mais de sangue aspergido. Nós não comemos e não festejamos mais a Páscoa. Em vez disso, ele nos deixou uma nova ordenança. Antes, vocês comiam da carne de um cordeiro. Agora, comam do pão. Este é o meu corpo. Agora, bebam da uva. Este é o meu sangue. E isso não fazemos apenas em um momento do calendário. Não é algo sazonal. Lembramos continuamente que numa Páscoa de 2000 anos atrás, o sacrifício final acontecia. O verdadeiro cordeiro era sacrificado. A verdadeira libertação se apresentava. Na sexta-feira, Deus morreu. Na sexta-feira, Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, condenado injustamente, carregando apenas a nossa culpa, era pregado numa cruz e torturado até o fim. Fechava os olhos o autor da criação, adormecia e ia para o mundo dos mortos. Se permitíssemos que a fé mais alto falasse, não haveria motivo para desespero. Ele avisou que assim seria. Ele disse que importava morrer o Filho de Deus. E ele avisou que a tumba não o seguraria. No sábado, silêncio. Ensurdecedor silêncio. A tumba preenchida com o Deus Criador. A morte na posse do Deus da vida. Mas a fé se alto falasse, gritaria bradando: aguardem esperançosamente, pois ele avisou que no terceiro dia ressuscitaria. E chegou o domingo. Ah, o domingo. Os que ao túmulo chegaram precisaram ouvir: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não estava mais lá. Ressuscitado, glorificado, apareceu aos seus e aos seus, a nós, entregou a mensagem que diz: morte, cale-se. O cálice já foi bebido. Morte, retire-se. Retirou-se a condenação. Morte, morra, morreu sua vitória. Este que aqui está é maior que Abraão, é maior que Moisés, é maior que Davi, é maior que o sábado, é maior que a Páscoa, é maior que o cristianismo, é maior que o islamismo, é maior que o judaísmo. Este que aqui está é maior que seu templo, que seus sacrifícios, que seus sacerdotes, que seus rituais. Este que aqui está é maior que suas práticas, que suas quedas, que suas tradições. Este que aqui está, antes de tudo, já dizia: eu sou. A Páscoa cumpriu seu papel. O povo foi libertado do Egito. E a Páscoa ganhou mais do que esperava. Ganhou a honra de, em seu dia, ver acontecer o dia mais esperado de toda a história.
O dia em que a Páscoa se dobra para ver morrer e ressuscitar o Deus Criador, o Cordeiro, cujo sacrifício já havia sido feito desde antes de o tempo existir. Nossa fé é nele, Jesus e nada mais. O único Deus, o único caminho, o único não vencido pela morte, o único que nos deu acesso à sala do trono, o único que voltará, o único a quem oramos, nos prostramos, por quem aguardamos e a quem adoraremos. Obrigado, Páscoa, por seus serviços. Obrigado, Páscoa, por ser o palco da maior obra jamais esperada. Hoje, feliz Páscoa, mas hoje, verdadeiramente, feliz Jesus e nada mais. Bom, se você viu até o final, eu convido você a caminhar ainda mais perto de Deus e, se fizer sentido, você pode contar conosco para isso. No Spotify 1% Jesus tem devocional diário de 15 minutos, o tempo respectivo a 1% de um dia, todos os dias. Nós também temos grupos que se chamam núcleos de relevância, grupos de 1 hora online todas as semanas, em que homens num lado, mulheres no outro, se encontram para crescer na palavra, fazer amizade e se aproximar de Deus. E, além disso, nós temos muito mais na internet. Todas as terças-feiras, às 20 horas, tem culto presencial e online. O meu convite para você é: caminhe mais perto de Deus conosco. E se você ficou aqui até o final, não deixe de ser um contribuinte para que esta obra que nós estruturamos continue acontecendo. Aqui na descrição você encontra a chave Pix do Ministério 1% Jesus. Colabore conosco e permita que essa obra continue se espalhando por todo o mundo. Que Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser.